Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer um exercício que caiu na Univ, no campus Goianésia, em 2023, certo? Vamos lá, questão de número 12. Uma máquina térmica é um dispositivo que extrai energia do ambiente na forma de calor e realiza um trabalho útil. Toda máquina térmica utiliza uma substância de trabalho. Nas máquinas a vapor, a substância de trabalho é a água, tanto na forma líquida quanto na forma de vapor. Nos motores de combustível, substância de trabalho é uma mistura de gasolina e ar. De todas as máquinas térmicas, a máquina de Carnot é a que utiliza o calor com maior eficiência para realizar trabalho útil. A figura a seguir representa como a entropia varia com a temperatura em uma máquina de Carnot. Só abrir um parênteses rapidinho. Para quem não se lembra, entropia é uma grandeza termodinâmica associada ao grau de desordem. Então, quanto maior for o grau de desordem, maior será a entropia, certo? Entropia é representada pela letra S, certinho? Então, entropia é uma grandeza associada ao grau de desordem. Quanto maior for a desordem do sistema, maior será a entropia, tá? Isso daqui é visto também em termoquímica, tá? Bom, aí vamos lá. Tendo em mente as leis da termodinâmica, analisando o diagrama sinal VOF. O item A. A variação da entropia no ciclo representado é igual ao trabalho realizado pela substância de trabalho. Ok? Vamos lá. Então, a variação de entropia é igual ao trabalho. Bom, nesse momento, olha a reação de muitos. Ó. Meu Deus, o que se passa na cabeça, né? A gente fica desanimado, né? Bom, vamos lá. Bom, você tem que lembrar sobre entropia para poder fazer o exercício, certo? Entropia, para quem não se lembra, é uma função de estado. O que significa isso, gente? Função de estado. É que ela não depende do caminho, ela só depende do início e do fim. Ela só depende do início e do fim. Ali, pessoal, a gente tem um ciclo, né? Então, o cara sai do ponto A, faz uma sequência e volta para o A. Se eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto, então a gente pode falar que a variação de entropia total ela vai ter que ser zero. A entropia ela é uma função de estado, ela só depende do início e do fim. Se eu saio de um lugar e volto para o mesmo lugar, então quanto tem que dar a variação total? Ela tem que dar zero, tá bom? Então, gente, a variação de entropia da etapa A a B, mais a variação de entropia da etapa BC, mais a da etapa CD, mais a da etapa BA, essa soma toda tem que dar zero, tá, gente? De A para B, mais de B para C, mais de C para D, mais de D para A, essa soma tem que dar zero, tá bom? Lembrando, como é que calcula a variação da entropia? Para quem não se lembra, a variação de entropia, ΔS, ela é dada por quantidade de calor pela temperatura em Kelvin. Tudo bem? Então, quantidade de calor pela temperatura em Kelvin. Lembrando que essa fórmula aqui, ó, ela só é válida para as isotérmicas. Beleza? Para as isotérmicas, para transformações de temperatura constante. Ok? Agora, para as adiabáticas, gente, quando for uma adiabática, para quem não se lembra, a adiabática é aquela que não troca calor com o meio, né? No caso das adiabáticas, em que não há troca de calor, a variação de entropia ela tem que ser zero, tá bom? A variação de entropia é nula, não tem troca de calor, ΔS igual a zero. Se for uma isovolumétrica, se for uma isobárica, aí as fórmulas do ΔS, elas são de nível superior, tá? Elas são vistas na universidade, não tem que saber, não precisa preocupar com isso, tá bom? Beleza, então vamos lá naquele gráfico que ele deu e vamos analisar algumas coisinhas aqui. Pessoal, de A para B, se você observar, a temperatura mudou ou não? Olha lá, a temperatura é o eixo Y, não é isso? De A para B, a temperatura mudou? Não, a temperatura não mudou. É uma isotérmica, não é isso? E de A para B, a entropia está aumentando, né?
entropia está aumentando. Se a entropia está aumentando, o ΔS é positivo, não é isso? ΔS positivo quer dizer que foi um calor recebido, tá bom? Recebido, ok? Tá? Então, a etapa AB, ela é essa etapa aqui, ó. É aquela etapa da expansão isotérmica, onde o calor é recebido, certo? Aqui. Agora vamos lá, de B para C. Pessoal, de B para C, você percebe que a entropia não está mudando, ó. A entropia não está mudando. Então quer dizer que de B para C é uma adiabática. É uma adiabática. E a temperatura está diminuindo, não é isso? Foi do TQ para o TF. Olha aqui a etapa BC, ó. Uma expansão adiabática. Para quem se lembra, na expansão adiabática a temperatura cai, né? Você vai da isoterma mais alta para a isoterma mais baixa. Próxima etapa, C para D. Uma outra isotérmica, só que agora a entropia está diminuindo. Beleza? A entropia está diminuindo. Se a entropia está diminuindo, ΔS é negativo, o calor é negativo. É uma etapa de calor perdido. Calor perdido para a fonte fria, né? É essa etapa aqui, ó. C para D é a contração isotérmica. E por último, D para A. D para A é outra adiabática, porque a entropia não está mudando, tá vendo? É uma outra adiabática. Ela aqui, ó, de D para A é a compressão porque aumentou a pressão, né? Compressão adiabática. E na etapa da compressão adiabática, a temperatura sobe, né? Ela foi da isoterma mais baixa para a isoterma mais alta, a temperatura subiu. Então, gente, eu transformei aquele gráfico lá no gráfico do Carnot que a gente está acostumado, certo? Aqui está o diagrama P por V do Carnot, duas isotérmicas, duas adiabáticas, beleza? Na verdade, esses dois gráficos representam a mesma coisa, mas a gente está acostumado com o segundo, né? Beleza? Só estou mostrando para vocês que realmente é a máquina de Carnot. E difícil isso, é difícil. Vamos lá. Bom, pessoal, então no gráfico, as adiabáticas são as transformações BC e DA, não é isso? Então quer dizer que o ΔS de BC e o ΔS de DA tem que dar zero, né? Tudo bem? Aí vamos lá então. Lembra ali da relação que eu tinha colocado? A soma dos deltas, vamos falar assim, né? Deltas S, essa soma tem que dar zero, né? E no lugar do ΔS, a gente pode colocar calor ou temperatura. Porque de A para B e de C para D são isotérmicos. Então, a gente pode usar a fórmula, né? Tá? Então, esses dois aqui vão dar zero. E no lugar desses dois aqui, calor ou temperatura. Então, ficou assim, ó, QAB sobre TQ, que é a temperatura quente lá, né? Aqui, ó, temperatura quente, a outra é TF. QAB sobre TQ mais zero, que é ABC, né? Mais QBC sobre TF mais zero, que é a outra aqui, DA, né? Isso aqui tudo tem que dar zero, tá bom? Passa a escala para lá. Então, QAB sobre TQ, isso aqui vai ser igual a menos QBC sobre TF. Passei o TQ multiplicando. Chegamos nessa relação aqui, ó. QAB, que é o nível que chamou de TQ, né? É o TQ aqui, né? Vai ser igual a menos QBC sobre, PQ sobre TF. Luiz, quer dizer que o QAB é negativo? Não, não porque o QBC, gente, o QBC é esse calor aqui, né? QBC é esse calor aqui, né? É o QF, né? Certo? Esse calor aqui é perdido, né? O calor perdido, ele é negativo, né? Com menos, vai dar mais, tá bom? Vai dar mais. Bom, aí vamos lá na primeira lei. O que a gente aprendeu na termodinâmica? ΔU, variação de energia interna, é igual a calor menos o trabalho, certo? Aí na termodinâmica a gente aprende que toda vez que for um ciclo, quanto vale o ΔU total? Zero, não é isso? Porque o cara sai de um estado, volta para ele, então a variação da energia total tem que dar zero.
Então, quer dizer que o calor total tem que ser igual ao trabalho total, beleza? Tá, quem que é o calor total, gente? O calor total, ele vai ser QAB mais QBC, né? Isso aqui vai ser igual ao trabalho total, tudo bem? Aí eu substituí o QAB, que a gente encontrou lá, né? Então, QAB é aquele troço ali, né? Menos QBC vezes TQ sobre TF, mais QBC, isso aqui é igual ao trabalho total, tudo bem? Coloquei o QBC em evidência. Lembre-se que o QBC é negativo, né? Certo? QBC é negativo. Então, eu coloquei o trabalho em módulo, beleza? Então, colocando o trabalho em módulo, né? Multiplicando por menos 1, ficou isso daqui, o trabalho total. Então, QBC multiplica TQ sobre TF menos 1. Tá? Então, esse cara aqui é o trabalho total. A pergunta é, o trabalho total é igual à variação de entropia total? Não. A resposta é não. Tudo bem? A variação de entropia total, gente, ela é essa soma aqui, ó. E ela tem que dar quanto, hein, gente? Zero. Já o trabalho total é esse cara aqui. E ele não vai dar zero. E o item é falso. Aí você está pensando assim, Luiz do céu, pelo amor de Deus, que trem difícil. Gente, calma, porque na verdade a coisa é bem mais simples. Eu fiz o cálculo aqui para mostrar para vocês que realmente não é igual, mas você poderia ter feito um raciocínio lá na hora muito rápido. É o seguinte, pessoal, quando é um, quando é um ciclo, e a entropia é uma função de estado, né? Quando é um ciclo que você sai de um estado e volta para ele, a variação de entropia tem que ser zero. A variação de entropia em ciclos, ela tem que ser zero. Já o trabalho, se você lembra da teoria, o trabalho não é zero, gente. O trabalho ele é dado pela área do gráfico PV, não é isso? O trabalho é dado pela área do gráfico aqui da figura formada. Então, a variação de entropia é zero, já o trabalho não pode ser zero, porque o trabalho é a área do gráfico. Então, é óbvio que eles não podem ser iguais. Se eles não podem ser iguais, então o item é falso. Então, não tem nem conta para fazer, certo? A gente fez tudo isso aqui, mas só pelo raciocínio você já matava que o item é falso, porque a variação de entropia tem que ser nula e o trabalho não é zero. O trabalho é a área do gráfico. Tá? Agora, olha o item B. A variação de entropia no ciclo representado é igual à diferença entre o calor extraído da fonte quente e o calor liberado para a fonte fria. Gente, variação de entropia total do ciclo, né? Ela é quantidade de calor total. A quantidade de calor total, realmente, é igual ao nível que colocou, né? O calor que recebe descontado do que perde, né? É igual o Nir falou, só que faltou o dividido pela temperatura. Faltou isso, né? Não é só a diferença entre os calores, é a diferença entre os calores a, sobre a temperatura. Igual a gente tinha feito aqui, ó. Ó, quantidade de calor sobre temperatura, quantidade de calor sobre temperatura. Tudo bem? E, na verdade, nem vai dar a diferença, né? Porque as temperaturas são diferentes, né? Não é só, tipo assim, esse calor menos o outro sobre a temperatura. As temperaturas são diferentes, gente. Então, a coisa é mais complexa que isso, né? Beleza? Então, o item B também é falso. De qualquer forma, a variação total é nula. Tá bom? Então, variação de entropia total, ela é simplesmente a diferença entre os calores? Não. É um calor sobre a sua temperatura menos o outro calor. Esse menos é porque esse calor aqui é negativo, né? Ele é perdido. Sobre a temperatura dele. Tá? Então, faltou esse sobre a temperatura e o item B também é falso. Item C. A variação da entropia no ciclo representado é igual a zero. Perfeito. Já discutimos isso, né? Item D. O módulo da variação da entropia na isoterma de maior temperatura. Gente, a isoterma de maior temperatura é a AB, né? Certo? E a de menor temperatura é a CD, não é isso? Beleza. Então, o módulo da variação da entropia na isoterma de maior temperatura
é igual ao módulo da variação da entropia na isoterma de menor temperatura. Vamos lá. A variação de entropia total, ela tem que dar zero, não é isso? Ela tem que dar zero, ok. Então, ΔS de AB mais BC mais CD mais DA tem que ser igual a zero. Nós vimos que o ΔS DC e o DA, eles já são nulos, porque são adiabáticas, né? Então, conclusão, o ΔS, variação de entropia de A até B, vai ser igual a menos o ΔS de C até D, tudo bem? De A até B é a temperatura maior, né? É o quente. De C até D é a temperatura menor, é o frio. Então, realmente, as variações de entropia são iguais, como alguns falam na rua, né? Iguais. Em módulo, certo? As variações de entropia são iguais em módulo, tá bom? Tudo que aumenta na desordem de um diminui na desordem do outro, para que a variação de entropia total fique zero. E o item é verdadeiro. Quem acertou essa questão pode comemorar, cara. Pode comemorar, beleza? Porque essa é trabalhosa. Essa é difícil, beleza? Então tá bom, espero que todos tenham entendido. Bons estudos e até a próxima.